Olha, agora nós vamos trazer aqui ao debate no Agora uma denúncia muito séria. Nós, inclusive, já deixamos desde já o espaço aberto ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa, em nome do seu presidente, o deputado Temístocles Sampaio Filho, porque nós temos aqui uma denúncia de um deputado da casa, o deputado Merlong Solano, tratando de uma questão muito séria. Boa tarde, deputado, para o senhor. Boa tarde, Virgínia. Deputado, foi hoje manchete, né, tá aqui do jornal Meu Norte. O editor-chefe está conosco, Arimatea Carvalho, Ananias Ribeiro, nosso especialista em política, e realmente é muito preocupante. A manchete é a seguinte: PT denuncia fraude e rombo na Previdência e o PMDB reage. Repito, espaço aberto aqui para os deputados da casa, o presidente da Assembleia, tratar desse tema. O senhor pode, o senhor mesmo, a partir de agora, mostrar, falar para o nosso público que denúncia tão grave é essa em relação ao governo nesse finalzinho de mandato e vindo aí a sucessão com o governador eleito Wellington Dias. Uma situação muito grave mesmo, Virgínia, porque afeta milhares e milhares de servidores do estado do Piauí que dependem de uma previdência social bem gerida para terem a garantia de poderem, ao longo da vida, que felizmente é cada vez mais longa, terem a tranquilidade de receber suas aposentadorias, seus descendentes receberem as pensões e assim por diante. E ocorre que a nossa previdência é deficitária há muito tempo. Qual é o recurso que ela dispõe? A contribuição do servidor e a contribuição patronal, a contribuição do Estado. As duas somadas são insuficientes para pagar o conjunto dos benefícios que o IAPEP paga todo mês. Então a lei determina que o Estado cubra a diferença, a chamada insuficiência de arrecadação da Previdência, cubra com recursos da fonte 00, recursos da fonte própria, para permitir que o fundo de capitalização da nossa Previdência aumente de tamanho e com o tempo ele se torne sustentado. Inclusive, com esta finalidade, recentemente a Assembleia autorizou que parte dos recursos daquelas operações de crédito diversas que foram contratadas fossem depositados no fundo de capitalização. Autorizamos 180 milhões de reais, dos quais 90 chegaram a ser depositados. Pois bem, a partir de março desse ano, o governo do Estado deixou de cobrir a insuficiência com recursos da fonte 00, que é o recurso próprio, e passou a sacar dinheiro do fundo de capitalização da Previdência Social para pagar a insuficiência. Portanto, descapitalizando a nossa Previdência Social, retirando dela a possibilidade de, ao longo do tempo, ela se tornar sustentável e descumprindo a legislação. Porque qual realmente o montante, deputado? 98 milhões de reais, o cálculo a informação que tivemos acesso hoje no Tribunal de Contas é que essa operação começou a ser realizada em março passado e já está em torno de 98 milhões de reais. O volume de recursos que devia ter sido repassado através da fonte 00, que é o recurso próprio, e que terminou sendo sacado do fundo. Portanto, o nosso fundo de previdência está sendo descapitalizado. Aí, para corrigir o problema, se incorreu numa outra ilegalidade, infelizmente com a contribuição da Assembleia. Se mandou uma lei na Assembleia para parcelar esses recursos que foram retirados do fundo indevidamente de março para cá. Sim. E a gente devolver ao fundo a partir de janeiro do ano que vem em 36 parcelas. E mais, botaram ainda um parágrafo na lei que deixou claro que o governo vai fazer a mesma coisa agora em novembro e em dezembro, porque está dito lá que as insuficiências de novembro e dezembro, essas deverão ser pagas só em 90 dias. Deputado, isso não fere a lei de responsabilidade fiscal, Totalmente. Não? Fere frontalmente, Virgínia. Porque a lei de responsabilidade fiscal exige que o governante não deixe dívidas para o governo seguinte, a não ser que, junto com a dívida legalmente assumida, ele deixe também a provisão de recursos já em caixa. Qual a destinação desses 98 milhões de reais que o senhor afirma, e segundo o acompanhamento feito, e com certeza o senhor sabe do que está falando, está documentada, a Assembleia aprovou, né? Qual a destinação desses recursos? Pois bem, quando o governo do Estado deixou de usar recurso próprio para direcionar a Previdência Social, ele ficou com esse recurso liberado para outros fins. Que fins? O que ele fez? Fins? Eu não sei. Então ele deve ter pago de outras despesas do Estado. Não estou dizendo que esse dinheiro foi desviado para o bolso de ninguém, não é isso que eu estou afirmando. É importante que isso fique claro. Eu estou dizendo né? o seguinte aqui, o recurso da fonte própria que deveria ter ido para o fundo da Previdência não foi.
usaram para a Previdência recursos que não podia ser usado nesse momento para a Previdência, um ato ilegal. E agora estão tentando transferir para o próximo governo a responsabilidade de devolver esse dinheiro ao fundo. Se isso acontecer, Virginia, o governo Wellington Dias começará nesta área específica já com uma dificuldade dobrada. Começará devendo. Já, porque todo mês nós temos que depositar, nós temos que separar uma parte do dinheiro do Estado para compensar o fundo da Previdência. E agora cabe também um esclarecimento, deputado Merlong. A Assembleia Legislativa não aprova uma decisão tão grave que envolve recursos, né, de tal ordem a toque de caixa. Qual a tramitação dessa aprovação na Assembleia? Os deputados cochilaram no ponto e por isso a matéria passou. Teve deputado que votou sem saber no que estava votando. Eu queria entender como é que essa matéria foi aprovada sem o anterior questionamento. Porque agora parece mais complicado questionar. Vai virar uma briga jurídica. Vai. Nós já estivemos hoje com o Ministério Público Estadual, nós estamos preparando uma ação direta de inconstitucionalidade. E o outro aspecto grave do problema é justamente esse, Arimatea, é justamente esse. A forma como essa lei tramitou em tempo recorde, sem cumprir o regimento da casa. Então houve uma fraude. Eu posso usar essa palavra com toda segurança. Primeiro, foi apreciada numa reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Fiscalização, sem que essa reunião tenha sido convocada no dia anterior no plenário. Pelo regimento tem que ser avisado que haverá reunião conjunta. Segundo, na hora da reunião não havia quórum na Comissão de Fiscalização. E aí consideraram a presença do titular e seu suplente, ambos votaram. E o regimento também é claro. E pode isso? Não pode. Em lugar nenhum do mundo, em nenhum parlamento do mundo, um titular e o seu suplente podem votar ao mesmo tempo. O suplente, qual é o único papel do suplente? Substituir o titular em suas Deputado, ausências. o que o senhor descreve aqui é simplesmente uma situação que tecnicamente, juridicamente, ela seria inexistente. Seria, portanto, um ato, como se diz no meio jurídico, seria um ato nulo na forma da lei. Um ato nulo. Não é? Aí o senhor disse que vai tomar providências. Né? Eu quero dizer mais uma vez que nós estamos aqui com o espaço aberto, não é? Para que a Assembleia se pronuncie, deputado, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Sampaio Filho, o governo do Estado, porque a denúncia que o deputado faz é um parlamentar denunciando uma situação muito séria. Ele diz que não sabe ao certo a destinação desses recursos e não se sabe como a forma dessa aprovação na Assembleia foi feita e denuncia fraude, legalidade. Estão fazendo duas denúncias, portanto. Duas denúncias. De um lado, a tentativa, o uso ilegal dos recursos do Fundo de Capitalização. Isso. A tentativa agora de transferir a correção do problema para o futuro governo, cometendo uma outra ilegalidade, porque transfere dívidas para a futura gestão sem deixar o dinheiro em caixa, criando dificuldades administrativas para a próxima gestão, que terá o peso da Previdência multiplicado por 2. E, por último, essa outra questão relativa ao processo na Assembleia Legislativa. Como eu já falei, não cumpriu o nosso regimento interno. Pegando como gancho essa denúncia grave do senhor, esse desvio, no mínimo desvio de rubrica, né? O desvio de finalidade, que era um dinheiro para garantir, como o senhor disse, a aposentadoria dos servidores. A transição está acontecendo, deputado Merlong Solano, em qual clima? A julgar pelo tom da denúncia, da gravidade da denúncia, a transição não está transcorrendo em mares serenos, né? Bom, parecia que iria para um mar tranquilo. Fomos bem recebidos no Karnak, fomos bem recebidos na Secretaria de Governo pelo secretário João Henrique Souza. Estamos sendo bem recebidos nos órgãos aos quais já nos dirigimos, mas, infelizmente, há uma série de fatos que demonstram um forte desequilíbrio que estão me preocupando muito. Você tem, essa operação da Previdência é uma, 98 milhões usados de maneira irregular. Você tem, ainda não temos os dados, mas em todos os jornais sai diariamente que os terceirizados estão sem receber seus salários. São aproximadamente 15 mil terceirizados. Essa dívida há quem já calcula em cerca de 100 milhões de reais. Nós temos a escola de tempo integral deixando de ser escola de tempo integral porque não tem alimentação, liberando os seus alunos meio-dia e meia, ao invés de liberar no final do dia, como é o modelo da escola de tempo integral.
De repente, num momento como esse, em que a GESPISA está merecendo toda uma reestruturação, chegamos lá e recebemos a notícia de que estão pensando em fazer um concurso público para contratar mais pessoal para os quadros da GESPISA. Quando na gestão de pessoal reside uma das grandes dificuldades daquela empresa. É temerário, num momento de final de governo, ser uma ampla discussão com os servidores, ser uma ampla discussão entre o governo do Estado e a Prefeitura de Teresina, se tomar qualquer atitude em relação à GESPISA, sobretudo a atitude de aumentar a sua principal despesa, que é o gasto com o pessoal. Agora, só para entrar mais uma vez nessa discussão a respeito da Previdência, eu queria perguntar ao senhor como o Ministério Público acolheu essa denúncia que o senhor apresentou e quanto a essa providência judicial, qual é o caminho legal, se será contra o governo, contra a Assembleia, contra ambos, como a comissão está organizando essa resposta judicial a esse problema? Pois é, hoje nós participamos lá no Tribunal de Contas da reunião da rede de controladoria que há no Estado do Piauí, que envolve o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral do próprio Estado, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público. Tivemos uma reunião, relatamos a situação, ficaram bastante preocupados. Já havíamos relatado antes para a presidente do Tribunal de Contas, conselheira Valtânia. Tivemos, em particular, uma reunião com o promotor, com o doutor Fernando Santos, que tomou conhecimento da situação naquele momento, recebeu as cópias dos documentos de que dispomos e ficou de estudar para adotar as providências que julgar pertinentes. Da nossa parte, estamos preparando uma ação direta de inconstitucionalidade desta lei, que foi votada, que diz frontalmente uma lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não lhe constrange entrar com uma ação contra a Assembleia? Não, eu acho que uma das coisas que tem que se enfrentar no Brasil é o corporativismo. Eu não sei se você lembra, mas assim que eu fui eleito deputado, eu cheguei a escrever um artigo declarando que a Assembleia do Piauí era a segunda mais cara do Brasil. Fazendo uma comparação com as demais assembleias do Brasil. Eu acho que o corporativismo que há em certos segmentos da nossa sociedade é ruim para o conjunto da sociedade. Se a Assembleia cometeu um erro, do qual eu participo, inclusive, porque eu estava no plenário e fui um dos que votou, porque o processo foi assim, tão acelerado que eu não percebi. Inclusive, eu tinha acabado de discursar. Normalmente não tem votação de nada depois do grande expediente. Como é que a Assembleia funciona? Leitura da ata, ordem do dia, grande expediente. Passou a leitura da ata, a ordem do dia, sem que esse projeto fosse posto em votação. Eu, inclusive, discursei no grande expediente, fui o único a discursar, e logo em seguida foi retomado a ordem do dia. Deputado, mas... para fazer a votação. Mas eu estou surpresa com o senhor. Tudo isso aconteceu o senhor estava em um presente dia. Exatamente. E não se deu conta. De que, especificamente naquele momento, essa lei com este teor estava sendo votada. Então, nesse caso, eu tenho responsabilidade. Eu queria perguntar isso para o senhor. Eu queria perguntar isso para o senhor. Assumo. O senhor assume que houve omissão da sua parte. Em relação a esse momento específico. A esse momento. Mas não sou responsável pela operação fraudulenta que envolve toda esta votação. E o senhor já imaginou se alguns parlamentares como o senhor disserem, eu também não me dei conta? Ontem, inclusive, Virginia, um deputado... É uma situação... a gente tem que assumir. É uma situação delicada, né? É uma situação porque segundo o senhor disse, houve fraude, o senhor estava presente, foi uma votação estranha, foi uma votação que fere a lei de responsabilidade fiscal, estamos falando de 98 milhões de reais, e eu lamento que até agora não haja uma palavra, no caso do governo, de outros parlamentares. O que o senhor coloca aqui realmente é uma situação delicada. O deputado Temístocles se manifestou, delicada. Inclusive hoje o Ananias na coluna dele comenta isso no Jornal Impresso, Virginia, ele argumenta exatamente que tudo foi feito com a anuência dos deputados que estavam presentes na sessão e votaram. Esse é o principal argumento, a princípio. Agora, Virginia, só a dizer o seguinte, que certos fatos que eu estou relatando aqui, eu só tomei conhecimento depois da sessão. Por exemplo, de que o titular e o suplente haviam votado na mesma matéria, quando não podia. Isso eu só tomei conhecimento depois. Agora ontem, deputado, o deputado Robert Rios, inclusive, em parte do discurso do senhor na tribuna da Assembleia, relatou que votou também para a decretação da vacância do cargo de conselheiro do TCE, também votou sem saber.
Quer dizer, parece que está virando uma rotina dentro da casa o parlamentar votar sem ter o conhecimento total do que está sendo apreciado. Quando eu fui... Há algum problema no processo legislativo dentro da Assembleia? Acredito que realmente é algo que precisa ser revisto na Assembleia, não é, deputado? O processo legislativo, na minha fala, quando fui analisar e denunciar o problema como um todo ontem, no meu discurso, inclusive, uma das partes foi essa. Internamente, nós temos que fazer o meia-culpa e fazer um esforço para dar mais transparência ao processo legislativo, para que a gente não corra o risco de que coisas como essa venham a se repetir. Só para concluir, nós divulgamos hoje o resultado de pesquisa Datafolha para a presidência. O Arimatea levantou bem uma grande vantagem da presidente Dilma no Nordeste e também a respeito deste momento econômico do país, onde a pesquisa aponta para uma mudança no entendimento da população a respeito do momento econômico, dando mais credibilidade às ações do governo na área econômica, em contrário à especulação que a gente vê no sistema financeiro. Como é que o senhor avalia os números desse resultado da pesquisa da Datafolha? Com otimismo e alegria. Eu acho que as águas estão voltando para o leito normal do rio. Parecia que, depois daquele acidente trágico, que um tsunami ia tomar de conta do processo sucessório no Brasil. No primeiro momento, que iria levar a Marina para a presidência, depois, no segundo momento, que iria levar inevitavelmente de volta a proposta do neoliberalismo para o Palácio do Planalto, através da eleição do Aécio Neves. O que eu percebo é que as pesquisas estão demonstrando que a racionalidade está voltando. As pessoas estão percebendo que não se toma uma decisão tão importante quanto a de eleger um mandatário maior do nosso país na base da emoção. As pessoas, no primeiro momento, se voltaram para a Marina, quando ela começou a falar, as pessoas perceberam a fragilidade da sua... A desconstrução da candidatura de Aécio Neves está dando certo. Exatamente. Aí as pessoas agora olham para o Aécio, que parecia ser a segunda alternativa depois da Marina, e aí estão comparando o que foi o governo do PSDB à frente do Brasil, o próprio governo dele à frente de Minas, e o que está sendo o governo liderado pelo PT desde 2003 com Lula e desde 2011 com Dilma. As comparações em todas as áreas, Ananias, são amplamente favoráveis à manutenção desse projeto que está conseguindo combinar geração de empregos com estabilidade econômica. A inflação está na meta. Por mais que se fale tanto de inflação, está na meta. E distribuição de renda. Além de voltar a investir em infraestrutura, há quanto tempo não se construía ferrovias nesse país? As estradas estão reconstruídas, agora estamos indo para as ferrovias, portos, aeroportos. Voltar a investir no resgate de serviços públicos, como a educação. Agora, enfim, deputado, o próximo governo de Wellington Dias, que é um governo histórico, porque é o primeiro governador a exercer 3 vezes o mandato no estado do Piauí, né? 3 vezes governador. Ele vai precisar de recursos, não só federais, mas receita própria, para fazer investimentos. O senhor falou que descobriu aí uma dívida de 100 milhões de reais. Outra de 98. Outra de 98 milhões de reais. Tem mais despesa de pessoal na GESPISA e nem estão contabilizados aí outros gastos que a equipe de transição vai descobrir. O senhor arriscaria uma cifra da dívida, da herança de dívida que o Wellington Dias vai receber em janeiro? Não, não arrisco não, porque pode ser muito mais do que isso. Para baixo, arrisco para baixo. Não, eu queria lhe dizer o seguinte, que além disso, ainda não está resolvido o problema do excesso de gasto com o pessoal, que desde o ano passado está estourado. Está no limite, né? Já está acima do limite. Tivemos hoje a informação de que dificilmente o governo vai chegar nos 12% de investimento em saúde e nos 25% de investimento em educação. São 3 inadimplências de alto impacto para as finanças do Estado. Okay. Uma delas só é suficiente para o Estado não receber mais transferências, você imagina. Então é uma situação bastante grave, aí, por isso eu não quero arriscar Deputado, números. Olha, só para resumir, queria agradecer a participação dos jornalistas da casa, Arimatea Carvalho e Ananias Ribeiro. Nós estamos caminhando para o final do Agora Hoje e dizer para o senhor o seguinte: mesmo que isso houve em toda gestão que sai e toda gestão que entra, é que o sucessor pega o Estado endividado e tudo mais. Mas o importante, eu disse já outras vezes, é que a população acompanhe quando elege o deputado Merlong, quando elege senadores, quando elege deputados federais, acompanhe as obras, o que os governos fazem com coerência, porque com dívida ou sem dívida, a população espera que o Piauí tenha o governo que merece. A votação do governador eleito Wellington Dias foi expressiva.
Mais de 1 milhão de votos. Mais de 1 milhão de votos. Nacionalmente. E não vamos fugir do desafio não, de Então, governar, viu, Virginia? o desafio da governança, o desafio da competência, da eficiência da máquina pública permanece, com dívida ou sem dívida, tá certo? Eu queria agradecer a sua Apenas participação. no começo mais difícil, Com né? certeza, tem os desafios, né? Queria agradecer a sua participação. Com certeza o Silas, a partir de amanhã, tem assunto para debater, né, Ananias? Tem, né, Ananimaté? Esse destaque de hoje aí e a forma que o senhor colocou em relação a essa denúncia à Assembleia. E nós queremos agradecer a sua participação e desejar boa tarde. Boa tarde. Olha, agora nós vamos...